Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de desenho mecânico. Hoje, dia 10 de junho, quarta-feira, turma do horário AB noite, 19 horas. Disciplina vinculada aos cursos de engenharia mecânica, produção e controle e automação. Nosso intuito hoje é fazer a correção da nossa atividade avaliativa realizada na nossa aula anterior, dia 8, segunda-feira, né? Então, para os alunos presentes, se vocês entrarem primeiramente lá na aba Trabalho, eu ainda não terminei a correção de todos os trabalhos, mas eu terminei ainda hoje. Eu tenho alguns alunos entregues aí, fazendo o trabalho. Temos aqui dentro, na nossa parte avaliativa, aí sim, se vocês clicarem aqui, a prova de vocês já está corrigida para os que fizeram. Ok? E aí a gente consegue já meio que calcular a nossa média de AV2. Mas antes disso, vamos corrigir nossa prova. Então, clicando no ícone que a gente tinha acesso à nossa prova, né? Era uma provazinha com 16 questões, nada muito diferente do que a gente estudou dentro da disciplina, né? De todos os assuntos que foram abordados dentro das nossas aulas teóricas. Então, nossa primeira pergunta vem referente aos elementos de fixação, né? Os elementos de fixação apresentados e discutidos em nossa disciplina podem ser classificados como elementos de fixação fixos e permanentes. Não, eles não eram fixos. Eles não eram fixos e permanentes. Eles não eram fixos, né? Rolamento e deslizamento também não. Isso aí são os mancais. Móveis e permanentes seria a resposta correta, né? Móveis e fixos, eles não são fixos. Fixos e permanentes, até é redundante aqui, mas o correto seria, então, móveis e permanentes. Ok? Pessoal, só lembrando, qualquer dúvida, a qualquer momento, só pedir a palavra aqui pela transmissão mesmo ou lá no grupo WhatsApp. Ok? Segunda questão. Para uma montagem de união permanente, você deve usar quais elementos de fixação? Você fazer uma união estática permanente. O que é uma união permanente? Que não pode ser desmontada. Se ela for desmontada, ela sofre um dano. Quais elementos que, se eu desmontar, eu preciso danificá-los? Porca, arruela e parafuso? Não. Rebite? Sim. Arruela? Não. Chavetas e molas? Não tem nada a ver com elementos de fixação, né? Rebites e porcas? Rebite sim, porca não. Rebites ou parafusos? Não. Solda e rebites, correto. Então, elemento soldado, elemento rebitado, eles precisam sofrer um dano para ser desmontados, né? Consequentemente, a inutilização dos mesmos. Questão número 3. Trazíamos aqui uma montagem, né, de uma vez explodida de um elemento, e apresentávamos aqui 5 possibilidades de lista de componentes. Então, quando você olha aqui na sequência, são 6 itens, 2, na verdade são 8, 2 já estão apresentados, como a carcaça e a flange aqui, né? E a gente coloca aqui uma peça número 1, essa peça cilíndrica. Essa peça, ela seria um eixo vazado, um mancal de rolamento, um tubo ou um mancal de deslizamento. O correto seria um mancal de deslizamento, né? Nosso segundo elemento aqui apresentado, ele é o quê? Peça 2, ele é uma arruela. Pessoal, é arruela, não é arroela. Já daria para marcar esse item aqui. Terceiro item é uma mola. Peça número 4 é um eixo, né? Peça número 2 se repete, a gente já respondeu aqui, ou seja, uma arruela. Peça número 1 se repete aqui também, é o nosso mancal deslizante. Peça número 4, peça número 5 é uma porca. Peça número 6 é um parafuso. Uma coisa muito interessante, né? Talvez algumas pessoas tenham observado isso. Não seria um rebite, você faria exclusão pelos outros itens, mas quando a gente faz uma montagem dessa que a gente não conhece, vai interpretar, lembra que lá no software a gente colocava algumas caracterizações aonde você pode deixar, por exemplo, o seu parafuso apenas representado, esquemático, né? Ou liso. Então, cuidado, às vezes, você fazer um projeto e colocar ele como liso e o pessoal identificar ele como um rebite, como um pino. Tá?
Tem que ser muito bem discriminados os elementos. Então, aqui seria um parafuso. Seria esse item aqui, ó. Ok? Voltando lá para nossas questões. Então, serão 3 questões de alternativas até agora. Quarta questão é discursiva, né? Eixos são elementos mecânicos que trabalham na condição de estático, oscilante ou rotativo, de seção usualmente circular, que transmite movimento entre pontos distintos de sua seção. De forma clara e objetiva, né? Descreva com suas palavras, usando o linguajar técnico, coisa que muita gente não usou. Qual a característica que distingue os eixos quanto à sua classificação de simples ou eixo árvore, né? Pessoal, o que distingue justamente um eixo simples para um eixo árvore? O mais direto é a transmissão de potência. Um eixo simples, ele pode ser estático, fixo ou oscilante, que gira, né? Mas ele pode ser apenas como apoio. Ele não transmite potência. Isso seria um eixo. O eixo árvore, ele já é um eixo responsável pela transmissão de potência ao longo do seu corpo, né? Então, ele transmite movimento torsor. Muita gente colocou em questão também dos esforços, né? Quando você vai para um eixo, ele está sujeito apenas à flexão. Quando você vai para um eixo árvore, você está sujeito ao quê? Além da flexão, a torção também, né? E aí, combinado, seria uma flexotorção. Ok? Então, essa seria a nossa resposta aí, coerente. Você fala da transmissão de potência e dos esforços aplicados. Quinta questão. Quando falamos sobre esforços nos quais os eixos estão sujeitos, podemos citar, por exemplo, os eixos simples, que são sujeitos à flexão, já que os eixos rotativos e árvores estão sujeitos a esforços. Assinale sua alternativa correta, né? É uma questão praticamente que é a resposta, né, à pergunta da questão anterior. Quando falamos aqui, só ler de novo aqui, eu pensei uma coisa e estou falando outra. Vamos lá. Quando falamos sobre esforço dos eixos sujeitos, né, podemos citar exemplos de eixos simples. Já os eixos rotativos árvores são sujeitos a quais esforços, né? Então, os eixos rotativos, compressão e torção, não, ele não sofre compressão. Tração e cisalhamento, também não. Torção e flexão, seria o correto, né? Flexão e dobramento, não. Nenhuma das alternativas anteriores, não é uma assim. Essa aqui, ó, torção e flexão. Então, o eixo rotativo está sujeito à torção e à flexão. Ok? Sexta questão. Legal. Ela trazia aqui a geometria, né, de alguns eixos, iguais apresentados na norma e na nossa aula. Então, eu vou falar aqui cada um deles o que se representa e depois a gente comenta em relação aos itens, né? Assinando a alternativa correta com a denominação correta do tipo de eixo apresentado. O eixo A, ele é um eixo maciço, né? O eixo B, ele é um eixo ranhurado, né? Item C, ele é um eixo cônico, vazio, né? Desculpa, vazado ou vazio, né? Item D, ele é um eixo roscado, ele pode ter rosca tanto interna quanto externa. Eixo letra E, ele é um eixo cônico. E letra F, ele é um eixo estriado. Qual a diferença de estrias para ranhuras? Muita gente confundiu isso aqui, né? A ranhura ela é padronizada e ocorre menos números ao redor do eixo. Já o estriado são diversos entalhes aleatórios. Não aleatórios, podem ser padronizados, nem sempre são. E trabalham pelo princípio de atrito, aqui já trabalha pelo princípio de encaixe. Tá? Ou seja, o item correto entre todos, o item C, é um eixo vazado. Tá? Essa seria a denominação correta do nosso eixo. Questão 7. A gente fala sobre chavetas e trazia aqui 3 afirmativas e perguntava qual afirmativa ou afirmativas estariam corretas, né? Sobre as chavetas, analise as 3 afirmativas e assinale a alternativa correta. O elemento mecânico com a finalidade de realizar a ligação de componentes mecânicos a fim de transmitir movimento torsor é a chaveta. Correto. E quando corretamente dimensionada, a mesma deverá quebrar
quando submetido a um trabalho que vai além da demanda do equipamento. Correto. É aquela característica que a gente falou, né? O diodo mecânico, o fusível mecânico, né? Você tem uma montagem lá que você tem um eixo, uma engrenagem, um motor, transmitindo potência. Se tiver um travamento, você quer que quebre seu eixo, você quer que quebre sua engrenagem, sua polia, sua correia ou sua chaveta? A chaveta, porque a chaveta, eu vou lá e substituo ela. Então, qualquer potência excedente, eu pego e faço a substituição dessa chaveta. Consequentemente, ela trabalha como um elemento que quebra quando excede suas capacidades de força. Então, esse item 1 seria correto. Nas chavetas planas, o ajuste de encaixe deve ser justo nas suas 4 arestas e assim permitir a transmissão do movimento. Errado. Uma coisa que a gente falou muito, até na montagem, né, da caixa variadora de velocidade, dava para se ver nitidamente. A chaveta plana, ela só tem interferência em suas faces laterais. Quando a gente fazia a montagem, por exemplo, na caixa variadora de velocidade, a gente encostava o fundo da chaveta no fundo do alojamento, né? E aí, quando você olhava o lado oposto ao da face inferior, a face superior tinha uma folga, né? Uma região de espaçamento para a engrenagem. Ou seja, ela não toca as faces inferior e superior. Ela toca porque acaba apoiando um dos lados, mas não os dois ao mesmo tempo. Ou seja, não são as 4 arestas que fazem contato para a transmissão. São apenas as arestas laterais, as faces laterais. Tá? As chavetas falham por cisalhamento ou esmagamento? Correto. Quando ela está montada lá no alojamento dela e tem engrenagem, você vê que são forças opostas, numa mesma linha, que podem fazer o cisalhamento da mesma. Se ela não vier a cisalhar, ela o quê? Ela amassa, né? Ela cede. Então, ou seja, alternativas 1 e 3 estão corretas. Ok? 8ª questão. Falava sobre os acoplamentos. Os acoplamentos mecânicos podem ser classificados como fixos e permanentes? Não, né? Eles não são fixos. Fixos imóveis? Não. Permanentes imóveis? Móveis e permanentes, né? Oscilantes e permanentes? Não. Móveis e oscilantes? Não. Móveis e permanentes, permanentes e móveis. Esse seria o item correto aqui, ó, dessa nossa alternativa. Ok? Nona questão, a gente trazia aqui a imagem de um eixo muito interessante. Aqui, ó. A gente consegue ver alguns parâmetros construtivos do eixo, né? Então a gente falou aqui do chanfro, do fillet, do rasgo da chaveta e da região do assento. Partes que a gente comentou muito, essa aqui do assento lá na parte de montagem da caixa variadora de velocidade, né? Durante a aula, desculpa. E aqui, ó, em sua geometria, o eixo apresenta algumas regiões com detalhes especiais para que os mesmos desempenhem características favoráveis na utilização e rendimento dos mesmos, né? Logo, assinar a alternativa que apresenta a alternativa correta. Pessoal, a gente fazia 4 afirmativas aqui e essas 4 estão erradas, tá? A resposta certa seria nenhuma das anteriores. Mas eu vou comentar com vocês as 4 alternativas a fim de falar o que está errado. O chanfro corresponde a uma geometria cilíndrica? Não. Inserida na ponta do eixo a fim de proporcionar acabamento ao mesmo? O chanfro, ele é feito, né, na ponta do eixo a fim de proporcionar acabamento, sim, facilitar a montagem, mas ele não é uma geometria cilíndrica. Ele é um chanfro, ele é um plano, né, uma superfície plana. Então, isso aqui estaria errado. O rasgo da chaveta é um orifício nos eixos a fim de permitir a realização do balanceamento, mesmo, a balanceamento mesmo, né, com a inserção da chaveta ou com chavetas de densidades distintas. Errado, né, pessoal? Primeiramente, o rasgo da chaveta ele é para uma chaveta. Uma coisa que talvez é muito interessante, quando vocês montarem algum motor elétrico, por exemplo, vocês vão ver lá o eixo dele, tem um estator, né, o rotor ligado junto a ele, o rotor, na verdade, o estator é a parte da carcaça, e o rotor é um enrolamento, então ele tem um elemento ali de massa que gira, e se você dar um giro sobre ele, você vai ver várias partes chanfradas, parece que ela foi lixada, assim, que foi desbastada. Aquilo ali são geometrias para
balanceamento do eixo. Então, ele tira material de um ponto para fim de balancear o mesmo e ele tem um excelente rendimento em altas velocidades. Para não propagar, né, essa vibração, esse desalinhamento para os bancais, os rolamentos. Okay? Assento é a região de contato dos eixos com os elementos de transmissão de potência, sim. Entra em contato para transmitir a potência por meio do atrito? Não. Então ele encaixa, quem faz o travamento, né, é a chaveta, ou algum entalhe específico, ou parafusamento, pressão. E a região não é uma região de contato de atrito. Ela é apenas uma região de apoio dos elementos de transmissão de potência. Quem são os elementos de transmissão de potência? Ulhas e correias, engrenagens, correntes e rodas dentadas, né? O raio de arredondamento permite um acabamento nos eixos de tal forma a não ficar cantos vivos, correto, e assim evitar o acúmulo de sujeiras que prejudicam o balanceamento do mesmo? Não, né? Se balancear esse arredondamento aqui, ele serve para livre de tensões. Então, quando o seu eixo está sujeito a algum carregamento, se você tem um canto vivo, ele é uma grande propagação, ou indício de propagação, facilita a propagação de trincas, né, naquela região. Então, o raio de arredondamento vai fazer com que suavize as tensões naquela região e vai diminuir a possibilidade de quebra. Consequentemente, nenhuma das alternativas estavam corretas. Seria o item correto dessa questão. 10ª questão, legal essa aqui. Te apresentava aqui, ó, uma montagem que tem um motor elétrico da WEG, um acoplamento. Boa noite, professor. Desculpa o atraso aí. Tranquilo? Estamos corrigindo a prova aí, mas está gravado aí, daqui a pouco você pega do início. Fique tranquilo. Então, nós temos lá um motor, né, da WEG, um acoplamento, e um moinho aqui, né, uma máquina de moer, né? E a gente fala aqui, né, você é um engenheiro contratado para especificar o tipo de acoplamento mais adequado conforme os parâmetros de funcionamento do sistema. Após assinalar o item escolhido, justifica por que era a sua escolha. Então, isso aqui era uma resposta com alternativas de justificativa. A justificativa fazia parte da correção da questão. Então, ele falava aqui características aqui, ó, moinho de martelo, né, acionamento direto. Primeira característica, quando você fala que é acionamento direto, o que quer dizer um acionamento direto? Não tem desacoplamento, eu não preciso desacoplar ele. Tá? Ou seja, ele fica permanentemente ligado. Tá? Com regime de trabalho intermitente, o que é um regime de trabalho intermitente? Tem horas que ele está moendo, tem horas que está rodando em vazio. Então, joga um material lá dentro, ele trabalha com peso, ele moe, depois que ele terminou de moer, ele volta em vazio, até ser inserido outro material. Então, tem momentos de pico e alívio, né? Fica aquela oscilação durante o dia. Choques constantes, toda vez que insere material é um choque. Vibração excessiva, excesso de vibração. Então, quando você olha aqui, muitas pessoas assinalaram, por exemplo, acoplamento permanente flexível fita de aço. Por que o fita de aço não é recomendável e não seria ideal? Fita de aço, ele é permanente, correto. Ele aceita pequenos desalinhamentos, radial, axial e angular, correto. Mas ele não dissipa a vibração. E aqui a gente tem uma vibração excessiva. Algumas pessoas colocaram acoplamento comandável eletromagnético. Primeiramente, o eletromagnético é uma embreagem. Então, ele é comandável. Ele não é acionamento direto. Tá? Então, alguns foram no eletromagnetismo aí para não ter contato, mas ele é comandável. E qual que seria o recomendável? Permanente, flexível, tipo Perflex. Aquele de pneuzinho, né? Por quê? É um dos únicos que aceitam grandes variações de desalinhamentos radial, axial e angular, além de trabalhar com a dissipação da vibração, devido ao seu elemento flexível, elástico ali no meio entre eles. O mais recomendado aqui seria o flexível Perflex. Por que não flange ou prato? Porque eles são estáticos, né? Eles propagariam a vibração por completo. Tá? Então seria esse item aí correto. Item número 11, a gente trazer aqui alguns elos de montagem da nossa corrente, né? Bem interessante. A gente apresentava aqui 5 itens, ia falando cada um deles. Item 2, bucha. Tá certo item 2 é uma bucha? Não. Né? Não, na verdade ela é uma bucha.
seguram os componentes dos elos intermediários e externos. Não. Aí seria o pino. O pino, número 4, não. Isso é o rolo, né? Está errado aqui. Aguentam justas as buchas, ajustam alta resistência devido a suportar carga de tração. Na verdade, isso aqui seriam o quê? Os rolos. O rolo 1, número 1. Não, ele é o pino. Número 5, placa externa, está correto. Suportam toda a carga do conjunto, exige alta resistência, atração e fadiga. Correto. Esse seria o item correto, né? Número 3, placas internas. São exigidos devido ao impacto no engrenamento. Não, quem sofre isso é o rolo, né? Então, aqui seria... O item 3 está certo, é uma placa intermediária, mas a definição está errada. E não é nenhuma das outras alternativas, porque a gente tem a alternativa certa aqui, a número 5, é a placa interna. Ok? Questão 12, discursiva. Descreva com suas palavras, mas usando o hino linguajar técnico, né? A função de uma arruela é apresentada por a função de uma arruela e apresente um exemplo. O exemplo faz parte da resposta. Muitas pessoas fizeram um comentário aqui e depois usaram ele também lá na parte da arruela de pressão, que é a próxima questão. Primeiramente, qual é a função de uma arruela? A arruela tem várias geometrias, várias características. Uma arruela lisa tem a função de distribuir a energia de contato da cabeça da porca do parafuso, né, da cabeça do parafuso ou da porca, sobre a região de contato, né, suavizar esse assentamento. Caso essa região não seja plana, em relação à cabeça do parafuso, ela pode compensar esse desalinhamento. No caso de arruela de pressão, né, ela serve para elementos que sofrem afrouxamento. A gente não especificou a arruela aqui, então também seria. No caso de arruela ondulada, né, ela faz também a fixação de elementos que tendem a afrouxar ou sofrem dilatação térmica, sem estragar a superfície que está em contato. Então, tinha N possibilidades e exemplos. Tá? E qualquer uma dessas definições seria aceitável. Item número 13. Descreva com suas palavras, também usando linguajar técnico, qual a situação se deve usar uma arruela de pressão. Apresentar um exemplo, o exemplo faz parte da resposta. Então, a arruela de pressão ela deve ser usada quando você tem alguma montagem que pode sofrer algum tipo de variação de dimensão. Como assim? Uma dilatação térmica, uma vibração que pode provocar um afrouxamento, né? Essa parte elástica da arruela, ela vai absorver essa energia e vai devolver o aperto. Exemplos, muitos citaram o motor de carro, né? Uma definição que você pegava facilmente lá no Google, muita gente colocou essa pergunta no Google e pegou a resposta, né? Eu preferia que vocês tivessem pensado um pouco. E aí tem várias. Então, geralmente, são componentes que sofrem algum tipo de variação de contato ou de aperto, né? Em relação a calor térmico, dilatação, ou por vibração. Questão número 14, a gente trazia aqui ó, as 3 geometrias, né, de rolamentos associadas à direção de suporte de suas cargas, seus carregamentos. Então, o item A é um rolamento misto. Ele suporta tanto as cargas radiais quanto axiais. Né? Rolamento B é um rolamento axial. Eles suportam cargas alinhadas ao sentido do eixo. Item C seria um rolamento radial. Cuidado, pessoal, com os termos. A gente colocou que ele é um rolamento radical. Né? Ele não é radical, ele é radial. Ou seja, aceita forças perpendiculares à linha do eixo. Né? Dentre essas respostas, se você observar o item A, B e C aqui, discriminados e detalhamento, o item 7 seria esse item B, né? Fala justamente do acoplamento radial. Item C, o acoplamento radial, não suportam cargas axiais e impedem deslocamento do sentido transversal ao eixo. Justamente o que ele faz aqui. Ok? Questão número 15, discursiva. Explicam suas palavras quais as características de velocidade, contato e carga dos rolamentos quando comparado entre os elementos de rolagem distintos. E quando comparados entre os seus elementos de rolagem distintos. Muita gente vem falar de força aqui, não tem nada a ver de força. Né? A gente quer características de velocidade, contato e carga. Carga seria força? Seria. Mas quando a gente fala de elementos distintos, de rolagem, o que seriam os elementos de rolagem? Rolo
ou esfera. Resumindo, quando você fala desses elementos, vamos falar da esfera. Esfera menor contato, menor região de contato, consequentemente, menos atrito, maior velocidade, né? Então, onde esfera tem velocidades mais elevadas, menor região de contato, menor capacidade de carga. Quando você vai para o rolamento de rolo, ele tem um contato numa região de uma aresta, né? Um ponto é maior do que um ponto lá da esfera. Então, o rolo ele tem uma menor velocidade devido à região de contato, né? Maior região de contato, consequentemente, maior capacidade de carga. Tá? Então, essa seria a explicação técnica que deveria ser utilizada. Tá? E nossa última questão trazia aqui um elemento que, na verdade, é uma contraponta, né, giratória de um torno. Tá? Quando vocês forem fazer usinagem ou PP2, vocês vão se deparar com esse componente. E ele tem aqui 3 tipos de rolamento. Algumas pessoas me perguntaram se era esse rolamento que tinha que ser especificado ou este. Eu respondi que seria de interrogação, mas também, para algumas pessoas, né? Mas se você analisar corretamente, que rolamento é esse aqui, ó, que tem aqui, esse primeiro aqui? É um rolamento de contato angular de dupla carreira de esferas, ou seja, ele não está listado aqui. Então, não teria como eu identificar esse. Esse segundo rolamento aqui seria o quê? Um rolamento axial de esferas. Ele também não está contemplado aqui. E esse último seria qual? Rolamento de agulha, né? Ou seja, justamente o que sobra aqui para a nossa marcação. Rolamento de esfera, não tem nenhum, ele é de contato angular e dupla carreira de esferas. Rolamento autocompensador de esferas, não seria. Rolamento de contato angular, mas não fala aqui das dupla carreira de esferas, que ele pode ser simples, duplo. Rolamento de rolo cilíndrico, não. O rolo para a agulha é justamente a proporção de diâmetro e comprimento, né? Tá? Rolamento autocompensador de rolos. Não, o autocompensador que tem aqui não está expresso, não tem o autocompensador. Também não foi do axial. Ok? Pessoal, essas seriam as nossas 16 questões. Acredito que esse assunto, nada em um foi novidade, tudo isso foi discutido em sala de aula, né, para todos, em comum, aulas gravadas, disponíveis. Então, se você entrar aqui dentro do seu uniforme online, clicar lá na abinha das provas, você vai ver a sua correção da sua prova comentada, ok? E aí você vai voltar também aqui na sua aba de trabalho e você vai pegar a nota da sua atividade de montagem do acoplamento tipo flange, que está entregue, já seria uma das notas. Atividade, caixa variadora de velocidade, eu entreguei só de 5 pessoas, uma está em devolução aí que faltou um acerto, tá? O arquivo veio equivocado, eu pedi para ele corrigir o arquivo, ele fez a entrega na data correta, ele não é uma correção, ele só vai reenviar o arquivo. E tem 18 pessoas para eu corrigir, eu não consegui terminar de corrigir ainda hoje, já teve outras aulas, provas, bancas de TCC, inclusive hoje, e a gente não conseguiu contemplar ainda essa correção, mas eu quero contemplar ela ainda hoje. Saindo esses 3 resultados, atividade de montagem do acoplamento, corresponde a 25% da nossa nota de AV2. Caixa variadora de velocidade, contempla mais 25% da nossa nota de AV2. E a nota da prova, 50% da nossa AV2. Ou seja, você já consegue calcular a sua média. Mas calma, ainda falta só a caixa variadora que eu ainda mandei hoje para vocês. E aí você tem a sua nota de AV2. Né? Lembrando que, próxima aula, terça-feira, o João Felipe perguntou aqui dos TCCs. João, hoje a gente defendeu o primeiro TCC do CCT. Foi orientando o meu, o Antônio Adriano. Ele defendeu hoje, era às 16 horas da tarde. Vejam com a coordenação, tem um link lá, eu não sei onde está disponível, acho que foi mandado por Torpedo, não sei dizer exatamente, que você tem acesso a uma planilha com todas as defesas. Se eu não me engano, eu tenho defesa agora sexta-feira. Sexta-feira tem 2, eu acho. Tá? Minha próxima é só mais para frente. A gente fez a primeira defesa virtual hoje do TCC. Do CCT, né? Na verdade. Deu um trabalhinho, mas legal. Está dando trabalho a documentação, né? Ela é toda virtual e a gente está se adequando a isso aí ainda. E aí, então, a gente pode calcular a nossa aula, a gente pode calcular a nossa nota. E aí, segunda-feira, dia 15, estaremos fazendo a nossa
atividade avaliativa de recuperação da V2, para aqueles alunos que ou perderam alguma das atividades, ou perdeu a prova, ou queira melhorar alguma dessas notas. Então, qualquer um pode fazer. Mesmo que tire a nota menor, a gente considera as notas maiores. Tá? Igual a gente fez na AV1. Tranquilos? Posterior a essa aula, dia 17, faremos a correção da nossa prova de recuperação, dia 15. E aí, dia 22, nós entraremos num consenso em relação ao Unifor também, que a Unifor deve dar um parâmetro para a gente, sobre se a gente vai ter aulas presenciais para a prática ou não. Independente das práticas presenciais ou não, nós já estamos elaborando uma atividade prática para contemplar a nota da V3. Ela não vai ser divulgada agora, não vai ser lançada agora. Ela deve ser lá para o dia 22. Essa atividade, ela vai poder ser realizada para as pessoas que vão ter aula presencial lá na universidade, como também as pessoas que são de grupo de risco, ou estão em isolamento específico, ou estão numa região mais afastada e não podem se comparecer à universidade, né? E aí você pode fazer também no âmbito da sua casa. Também poderá ser feita de forma manual ou via software. Mas esses detalhes serão mais à frente. Ok? Pessoal, sobre a nossa aula de hoje, alguma dúvida, algum questionamento? Tudo certo, professor. Beleza, Leonardo. Só uma confusão na hora que você vai responder, que você acaba trocando entre permanente e fixo, e aí é besteira. Muitos podem entender isso como pegadinha, mas não entendam como pegadinha, entendam como linguajar técnico. É uma coisa que a gente tem que bater muito com vocês, né? É igual uma vez um aluno falou, um elemento que prende, né? Então o parafuso ele amarra a peça. Ele não amarra a peça, ele fixa a peça, né? Então a gente tem que começar a usar termos técnicos, porque a gente sempre almeja, né? Busca, né? Cargos, posições mais elevadas, e a gente vai ter que trabalhar num âmbito mais global. Então, quando você pensa regional, tudo bem, né? O cara vem lá com uma chave anel para você, só que se você for transferido lá para a região sul do Brasil, chega lá e pedir uma chave anel, todo mundo vai ficar olhando para você. Lá eles chamam, né, de estria, chave de estria. Então, tem um linguajar técnico que a gente vai querendo inserir no cotidiano de vocês, que é justamente isso. Não entendam como pegadinha, entendam como a gente pensar no linguajar técnico. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. E é nem só questão de você trabalhar fora, né? Basta um e-mail, você escrever para se comunicar com outras regiões, já muitas vezes isso vai ser pode ser levado em interpretações distintas. Pessoal, agradeço a atenção de todos. Daqui a pouco deixo disponível para vocês essa gravação dessa nossa aula de hoje, com os comentários, né, e todas as características. No mais, bom fim de semana. Qualquer dúvida, estou à disposição sempre pelos meios de comunicação. Temos aqui a nossa ferramenta, né? WhatsApp, Torpedo também do Unifor Online. No mais, agradeço a atenção de todos. Bom fim de semana. Até segunda-feira. Ok? Um abraço. Bom final de semana, Leonardo. Muito obrigado.